Morando na Europa e visitando alguns outros países, eu fui percebendo que quando você fala que você é brasileira, você tem aquele estereótipo que as pessoas olham pra você de uma forma diferente. Os homens te encaram como se você fosse uma pessoa mais fácil, como se fosse mais fácil de conseguir. Percebendo que as pessoas não inventaram isso magicamente, não veio do nada. Eu comecei a pesquisar por que mulheres brasileiras são vistas como fáceis. Aí vocês pensam aí nessa imagem, uma praia cheia de sol, aquele samba tocando, eles sorrindo em biquínis muito pequenos e o mundo inteiro vendo aquilo como se fosse a coisa mais linda do mundo. Essa é a visão que o mundo inteiro tem do Brasil quando pensa, né? Mulher, samba, biquíni pequeno. Aí você já se perguntou de onde é que veio isso? Quando a gente vê essas propagandas, vocês acham que isso é o quê? É só cultura? Ou tem outra coisa por trás para trazer turismo para certos países? Hoje eu quero falar de uma pauta não tão legal assim, mas muito séria que precisa ser discutida. A gente vai falar sobre o turismo sexual. Porque alguns países subdesenvolvidos como Brasil, Tailândia, Filipinas e tantos outros são vistos aí para as pessoas como se fosse um lugar que você vai visitar para poder pegar mulher. Países onde mulheres são estereotipadas como se fosse um produto à venda. Não é só um mito inocente, eu vou te explicar hoje de onde é que veio isso. Quinta-feira eu faço uma pesquisa muito elaborada onde eu vou falar de diversos temas e terça-feira eu faço esses vídeos de react que a gente também fala de diversos temas variados aí. Podem mandar recomendação no meu Instagram que é Juleivos, eu recebo muitas recomendações de vocês e esse tema aqui foi inclusive duas meninas que pediram para mim, que meninas também moram fora do Brasil e queriam entender por que mulher brasileira é tratada como fácil. Primeira coisa, já vamos começar falando sobre essas propagandas aí. Eu vou te mostrar uma prova do que eu tô falando. Eu já quero logo mostrar pra vocês uma matéria do G1 lá de 2014 que explica dessas propagandas antigas aí, de onde é que veio essa coisa de turismo pra atrair pessoas pra conquistar mulheres no Brasil. A matéria diz, nos anos 70, a Embratur, a agência de turismo do governo, produziu materiais que destacavam mulheres em trajes sumários, vendendo o Brasil como destino de prazer fácil. Essas imagens reforçam os estereótipos que ainda hoje alimentam o turismo sexual. Essa propaganda aí não é uma relíquia do passado. As propagandas moldaram como o mundo vê mulheres brasileiras até hoje. Não é só Brasil, Tailândia, Filipinas e tantos outros países pobres passam pelo mesmo problema. Então vamos lá falando sobre as raízes desse estereótipo. Pra gente entender melhor como é que as mulheres brasileiras são vistas como fáceis, a gente precisa voltar 500 anos na história. No Brasil colonial, quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, eles não viam as mulheres indígenas como pessoas que tinham famílias, pessoas que tinham amigos, pessoas que tinham cultura. Em vez disso, os portugueses, quando eles chegaram para o Brasil e viram aquelas indígenas, eles escreveram cartas para as pessoas que estavam na Europa falando como as mulheres brasileiras eram exóticas, eram sensuais, quase como que fosse uma parte ali da natureza do Brasil, que estava completamente disponível para esses colonizadores. Essas cartas já começam daí, que não é só relato, aquilo ali também era propaganda. E daí, então, que vocês já podem ver que o Brasil já era visto como um lugar com paraíso sexual, onde os europeus podiam ir para o Brasil e fazer o que eles quisessem lá. Esse é o começo da nossa história, mas esse estereótipo ganhou uma força ainda pior no período da ditadura militar, de 1964 a 1985. O Brasil que estava quebrado, precisando de dinheiro, precisando de muitos dólares, então o governo pensou, por que não a gente não fazer propaganda para atrair turistas? Why not? Why not? Embratur, que era essa agência estatal, vendia o Brasil como esse país maravilhoso, que faz muito sol, que tem muitas praias, e muitas mulheres bonitas. Então pensem nessas propagandas que mostravam essas mulheres, como eu falei, de biquíni, na praia, falando, vem conhecer tudo que o Brasil tem para oferecer. Mas isso não era sobre cultura, era uma estratégia deliberadamente feita para poder atrair homens brancos, homens dos Estados Unidos, homens da Europa e de tantos outros países desenvolvidos. A antropóloga Adriana Psitelli escreveu a seguinte coisa em um estudo de 2004. O Brasil foi promovido como destino de turismo sexual por políticas estatais e realizaram mulheres negras e mestiças, explorando estereótipos raciais para lucrar com a desigualdade econômica. Mas isso, minhas amigas e meus amigos, não ficou nos anos 70, não. Durante a Copa do Mundo, lá em 2014, tinha umas camisas vendendo, escritas Usa o Brasil, que eram mulheres sem roupa praticamente vendidas aí para os turistas. A presidente na época, era a Dilma, ela condenou essas camisetas, falou muito mal disso, mas isso aí já era, né? Quando pararam de vender, já tinha viralizado e o mundo inteiro já tinha visto aquelas camisas de Usa o Brasil, com mulheres em posições. Que isso não só transformou o Brasil como um país que todo mundo acha que as mulheres são super fáceis. É muito difícil para mulheres que vivem, por exemplo, em Portugal. Lá em Portugal, onde é o pior lugar para isso, já que eles foram as pessoas que colonizaram o Brasil, as mulheres brasileiras que moram em Portugal, inclusive eu tenho muitas amigas que passam por isso, quando falam que são do Brasil, as mulheres já olham estranho para você, porque pensam, não, que essa menina aqui é do Brasil, não vou querer andar com ela. E os homens já pensam imediatamente, essa mulher aqui não presta, porque ela é do Brasil, não tem como eu casar com uma mulher dessa. As mulheres brasileiras que moram em outros países aqui da Europa são vistas como se fossem prostitutas. E falando também de outros países que eu citei pra você, na Tailândia, por exemplo. A Tailândia, ali na Guerra do Vietnã, nos anos 70, foi quando os americanos começaram aquela coisa toda, a procura de prostituições e os bordéis
ali em Bangkok começaram a aumentar muito para poder atender a demanda desses militares americanos que estavam lá na Tailândia. As Filipinas, por exemplo, também aconteceu o mesmo nos anos 80, que também tinham as bases militares dos Estados Unidos, deixaram aquele rastro de destruição, igualzinho na Tailândia. Em todos esses casos, vocês podem ver como a pobreza era utilizada ali como uma forma de vulnerabilidade, pessoas vulneráveis, o país vulnerável, para poder atrair isso, como se fosse turismo. Países pobres, que precisavam de dinheiro, começaram a usar suas mulheres como se fosse um pacote turístico, porque ia trazer os turistas para o país. Então, vocês podem ver que isso é toda uma questão muito grande por trás, não é só simplesmente do nada que aconteceu. Essas propagandas políticas, elas não vivem só do passado. Vocês veem que elas estão aí até agora, com esse rastro que ficou para como nós, mulheres brasileiras, somos vistas no mundo inteiro. Vou falar aqui pra vocês agora dos estereótipos. Esses estereótipos estão na mídia, na cultura pop, em todo canto que a gente vê. Agora a gente tá aqui em 2025, que é o ano da tecnologia, onde a gente tem IA, tem internet, tem um monte de coisa. A mulher brasileira vista como fácil está em cada vez mais lugares. Por exemplo, um estudo da Folha de São Paulo, de 2025, mostrou que quando você pede pro ChatGPT fazer mulher brasileira, o que aparece? Mulheres magras, bronzeadas, de biquíni ou de roupa de carnaval. E são sempre e prontas aí para ir pra festa e para agradar, porque não é um erro de IA. Vocês sabem que a IA, ela simplesmente repete, é tipo um papagaio, repete muitas vezes coisas que vocês estão pesquisando. Então se você pesquisar aqui, mulher brasileira é de tal forma, quando alguém lá na frente, isso vai se repetindo, alguém lá na frente vai pedir o que é uma mulher brasileira, perguntar o que é uma mulher brasileira, o ChatGPT vai falar que é o que a pessoa falou antes, que é uma mulher magra, uma mulher bronzeada, uma mulher, enfim, de roupa de samba e esse tipo de coisa. Esse estereótipo também ignora completamente a diversidade das mulheres brasileiras, porque toda mulher brasileira é magra, ou bronzeada, ou sabe dançar samba. Isso pra provar também, se você morar fora do Brasil, por exemplo, você vai falar pra uma pessoa, sei lá, você é branca, você vai falar pra uma pessoa que você é do Brasil, também vai falar assim, mas como que você é do Brasil? What? Bro, what are you talking about, man? Ou então, sei lá, você vai pra uma festa e eles botam samba, por que tem uma brasileira lá? E você fala, não sei dessa samba. E eles ficam, tá, mas como é que você é do Brasil? Entenderam? Tem um trecho aqui de uma matéria do HuffPost Brasil que ouviu mulheres brasileiras que falam sobre esse estereótipo. Muitas mulheres brasileiras relatam assédio no exterior de homens que presumem que elas são fáceis por causa de estereótipos ligados ao carnaval, à praia ou à mídia pornográfica. Então pensem nisso, que é o que acontece aqui direto. Uma mulher brasileira que está aqui estudando na Europa, e daí ela chega lá na festa da universidade com os amigos e ela fala que é brasileira. E aí os homens pensam assim, poxa, então ela é fácil. Vou pegar essa mulher muito fácil. E aí pensam na hora que você está disponível, que você é fácil, só porque você é brasileira. Ou uma profissional lá em Portugal, trabalhando em bar e alguma outra coisa, que é brasileira, e os homens pensam, ou os homens e as mulheres. Ah, mas ela é brasileira, então ela está aqui fazendo, sei lá, porque não tem como ela estar trabalhando aqui só em bar. Na Tailândia, por exemplo, em diversos artigos falam que as mulheres também são tratadas da mesma forma. Elas são vistas como mulheres doces, mulheres obedientes e mulheres baratas. Tem cidades como Pattaya, por exemplo, que é conhecida mundialmente, onde homens vão lá fazer turismo sexual. Inclusive, essa cidade é conhecida como a capital do sexo. Nas Filipinas, as mulheres são conhecidas como mulheres subservientes. São perfeitas para casamento com gringo ou para a indústria de programas. Muitas delas são traficantes, inclusive para casarem com homens porque eles querem uma esposa exótica. E aí tem vários exemplos do que esses sites vendem quando você pesquisa turismo no Brasil, onde mostra várias frases genéticas como encontre belezas exóticas, viva a noite no Rio e nananã, com foto de várias mulheres. Sites contratando mulheres como se fossem só um produto ali no cardápio para você abrir, ver e escolher em que lugar você vai, que é onde tem as mulheres mais bonitas que você acha. Aí, como eu sou do Nordeste, viver naquele lugar, ter saído daquele lugar, que é uma região muito pobre, todo mundo sabe disso, que é que o Nordeste passa, o que é muito triste. As mulheres entram no mundo da prostituição, não tem outras opções. Tailândia, essas meninas são levadas para cidades turísticas para poderem serem exploradas. As Filipinas têm agência de noivas, onde essas mulheres também são exploradas em busca de um casamento aí que não vai ser nada bom. E isso parece ser uma escolha. Muitas vezes as mulheres falam assim, eu escolhi fazer isso. Isso aí é só uma exploração, que é disfarçada. Eu já falei aqui no vídeo sobre isso, onde mulheres acham que elas estão fazendo uma escolha para as próprias vidas. Só que não é escolha quando você não tem opção. Você tem que fazer aquilo para sobreviver. Isso é escolha da onde? E quando a gente pesquisa a respeito disso mais fundo, tem também outra questão, que é a questão do racismo. Mulheres brasileiras, tailandesas, filipinas são vistas como exóticas porque elas não são brancas, como as europeias, por exemplo. O foco nessas pesquisas, se vocês forem atrás, é sempre corpo negro, asiático, as mulheres são tratadas como objeto. É como se a cor da sua pele fosse a escolha deles para que você fosse diferente e exótica. Vocês veem como isso vem do colonialismo? Quando os europeus viam pessoas não brancas como completamente inferiores, não eram pessoa, era simplesmente algo para eles se divertirem, consumirem.
coisas do tipo. E eu não preciso nem dizer quão machista isso é. Pensem muito bem nisso. Quando o homem vai viajar para o Brasil ou para Tailândia, e fica falando, nossa, como é que ele é aventureiro? É só um turista em busca de diversão. O que é que tem ele tá indo atrás de mulher? O que é que tem ele viajar todo mês, todo ano para o mesmo lugar e falar abertamente que ele quer pessoas, mulheres daquele lugar porque elas são fáceis? Esses homens que fazem isso são vistos como aventureiro e tá tudo certo. E falando isso pra você, eu conheci muitas pessoas, homens que estão o tempo todo viajando pra essas cidades que eu citei pra vocês. Eles falam abertamente que é pra isso mesmo, que eles estão atrás de mulher, que é um lugar bom, que é um lugar bonito, que é um lugar muito barato. E é isso mesmo. É a questão do neocolonialismo, onde países como Estados Unidos, países da Europa, enfim, países mais ricos ficam explorando os países aí da América do Sul, que são países pobres. Esses homens com dinheiro vão a esses países que são pobres, pegam a moeda deles que são muito fortes e ficam lá explorando essas mulheres de um país mais barato. E compram sexo como se fosse só um souvenir. E isso vai passando de geração em geração em geração, toda essa ideia de que mulher brasileira é mulher fácil. Quero ler também um trecho para vocês do relatório da ONU, onde cita aqui estereótipos de gênero, como a hipersexualização de mulheres de certos países restringem seus direitos e perpetuam violência, discriminação e desigualdade. Não preciso nem falar das consequências disso, que são devastadoras para as mulheres. Mulheres do Brasil que sofrem assédio exterior o tempo todo. Em Portugal, essas mulheres brasileiras são vistas como prostitutas por causa da nacionalidade. Globalmente também o turismo sexual afeta muito o tráfico humano. O dado da ONU fala que 71% das vítimas de tráfico são mulheres de crianças de países pobres. No Brasil, cidades turísticas como Fortaleza e Salvador são pontos muito quentes de exploração, especialmente de meninas. Isso daí é uma questão de sistema que vai lucrar com a vulnerabilidade desses lugares. Agora, eu quero falar rapidamente de números com vocês. No Brasil, entre 2013 e 2015, mais de 3.350 sites promoviam o país como destino de turismo sexual, oferecendo pacotes com mulheres como parte da experiência. Em 2008, estimava-se que 75 mil brasileiras estavam na Europa, muitas delas enganadas com promessas de empregos como babás ou dançarinas. Aí eu preciso lembrar para vocês que isso não são só adultos. O turismo sexual também atinge crianças. Em 2012, o Brasil registrou 22 mil casos de violência sexual, sendo 7.490 contra crianças menores de 9 anos. No Nordeste, onde o turismo é forte, 937 municípios, 17% do território nacional, tem registros de exploração sexual infantil juvenil. E fora do Brasil, a situação é tão grave quanto. Na Tailândia, 1 em cada 10 turistas homens buscam serviço sexual. Nas Filipinas, essas denúncias de exploração sexual aumentaram 66% durante eventos como a Copa do Mundo. Globalmente, vocês podem ver que esse turismo sexual movimenta bilhões. Também preciso ler esse artigo para vocês, é o que eu falei antes, onde o turismo sexual infantil juvenil no Brasil ocorre em 937 municípios, com maior incidência em áreas turísticas como o Nordeste, onde a pobreza e a falta de políticas públicas criam um cenário perfeito para a exploração. Vocês estão vendo aí que são números lá de trás, de onde é que veio isso na época da colonização até os dias de hoje. Como é feita essa história? Eu preciso dizer pra vocês aqui que essa história é interligada de muitas coisas, como eu falei. O estereótipo de mulher brasileira em outros países não é só imagem errada. É uma ferramenta de exploração que reduz mulher a somente isso, como se fosse um produto. O Brasil tem uma lei, a 15.073, que foi um passo muito importante. Que pune quem facilita o turismo sexual, como agências e esses sites, como eu mostrei pra vocês, e tem várias organizações, como a ECPAT e a ONU, que estão lutando para proteger mulheres e meninas. Só que essa mudança também depende de todos nós. Quero fechar aqui com um trecho da campanha da ONU Mulheres para Vocês, que foi mostrada lá nas Filipinas. O que a gente pode fazer nisso? Não aceite essas piadinhas que fazem fora do Brasil pra você, ou quando um gringo vai pro Brasil e falam certas coisas pra você, não aceita, porque isso não é legal. As pessoas precisam entender que o Brasil, Tailândia, Filipinas e tantos outros países são países muito lindos, países muito bons de turistar. Não é reduzido só pro turismo sexual, onde homens vão procurar mulheres. Não. As mulheres maravilhosas que estão nesses países precisam de respeito e não serem vistas como produto. Espero que eu tenha explicado um pouquinho pra vocês essa história, pra vocês entenderem de onde veio isso, trazer esse vídeo como reflexão. Me contem a opinião de vocês nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!